Olá, meu nome é Flávia Milhomem, sou endocrinologista e hoje eu vim responder uma pergunta que eu fiz uma enquete há uns dias atrás, que é: doutora, o Saxenda, quando suspenso, dá efeito rebote? Bom, então, antes de conversar especificamente sobre o rebote do Saxenda ou não, eu vim conversar a respeito sobre o efeito rebote. Bom, você sabe o que é isso? Efeito rebote é um efeito colateral, né, que advém da suspensão do uso de alguns medicamentos, em que após essa suspensão você tem uma exacerbação dos sintomas causados por aquela doença que você estava tratando com aquele medicamento. Alguns medicamentos muito comuns até na nossa prática, como anti-inflamatórios, antiagregantes plaquetários, antihipertensivos, causam, né, quando suspensos, efeitos rebotes, ou seja, uma piora da manifestação daquela doença com a suspensão daquele medicamento. Piora ainda maior do que o quadro inicial. Bom, é muito importante que seja diferenciado o efeito rebote do medicamento de efeito descontinuidade do tratamento, porque o efeito rebote é quando você tem os sintomas exacerbados com a suspensão do uso do medicamento. E efeito falta ou o efeito da descontinuidade do medicamento é quando você tem simplesmente o retorno dos sintomas daquela doença que você tratava após a suspensão do medicamento. Então, partindo desse princípio, né, de que vocês já entendem a diferença entre o efeito rebote e o efeito falta do medicamento, é muito importante que se diga que a obesidade ela é uma doença crônica e que os fatores são múltiplos, são genéticos, são ambientais, são comportamentais, que vão influenciar na resposta ao tratamento que se propõe para esse tratamento do peso, e que o Saxenda, ele é um medicamento que é autorizado no Brasil para o tratamento do peso, né, que age, ele é um análogo de GLP-1, um análogo de um hormônio intestinal que regula o apetite e que não há estudos que demonstrem que a suspensão do medicamento seja causador de um efeito rebote, ou seja, de uma piora do ganho de peso. Diferente disso, quando a pessoa ela suspende o uso do medicamento para tratamento de obesidade, muitas vezes ela pode ter, em decorrência da suspensão do medicamento, o efeito de reganho de peso. Por quê? Porque é uma doença crônica, porque muitas vezes você não conseguiu controlar os outros fatores, né, que estavam contribuindo para esse ganho de peso da pessoa, e o nosso organismo ele também tem um mecanismo de defesa que limita a perda de peso com o tratamento, seja ele comportamental, seja ele, né, com o uso de medicamento. A gente tem um sistema de defesa que impede que a gente perca muito peso, então, que faz com que a gente tenha uma tendência a manter sempre o peso mais estável. Então, eu espero ter sido clara e até o próximo vídeo.